Boa noite a todos, boa noite a todas, principalmente, especialmente para as minhas alunas, porque ontem foi o nosso dia, Feliz Dia das Mulheres, e também aos meus alunos aí, Feliz Dia das Mulheres às mães de vocês, às esposas, para quem tem as companheiras, as filhas, as irmãs, né? A todas nós que a gente sabe que a gente precisa, ainda tem algumas coisas para conquistarmos, mas a gente também tem muitas coisas que a gente pode comemorar por poder estarmos aqui, né? Desenvolvendo nossa profissão, trabalhando, tendo liberdade, ajudando na formação dos nossos estudantes. Então, um feliz Dia das Mulheres para todas nós, tá? Bom, pessoal, hoje é a nossa reunião de número 2. Nós vamos abordar sobre os direitos humanos. A primeira parte. Então, nós vamos trabalhar o nosso tema: clima, né? Clima escolar, educação em direitos humanos. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui o nosso material. Todo mundo está vendo, tudo certinho. Hoje pela manhã nós tivemos um problema aqui na rua com os geradores de energia, então a Copel veio consertar. Então, qualquer coisa, gente, eles, né, pediram para a gente ficar observando, atentos, qualquer coisa, me sinalizem aí, tá bom? Bom, Educação em Direitos Humanos, parte um. Nossa reunião de número 2, nós vamos trabalhar hoje educar em direitos humanos. Então, aqui algumas retomadas, né? Mantendo sempre a câmera aberta para que a gente confirme aí a sua presença no nosso grupo de estudos, por conta das plataformas, dos aplicativos, das ferramentas digitais. Sugerimos que o acesso seja feito preferencialmente pelo computador, salvo algumas exceções. E aqui é a nossa agenda para o encontro de hoje. Acolhimento 10 minutos, saberes em ação 15 minutos, conexão prática e saberes 15 minutos, na prática e compartilhamento 25 minutos, e para concluir, nós vamos trabalhar o nosso primeiro RAF que nós conversamos no encontro passado, tá? Então, nós teremos aí 15 minutos para fazer o RAF e acredito, pessoal, que vai dar tudo certo, tá? Hoje eu testei, entrei aqui no RAF como cursista, digamos assim, né? Acessei pelo arroba escola, então é bem tranquilo. Se nós estivermos com o arroba escola, não tem erro, tá bom? Seguimos com o nosso curso. Bom, quais são os objetivos da nossa reunião de hoje? Compreender o conceito de educação em direitos humanos e conhecer os aspectos legais da educação para direitos humanos no estado do Paraná. Então, aqui nós vamos nos localizar no nosso cronograma. Nós estamos na semana de número 2, onde nós iremos trabalhar educação em direitos humanos, parte 1. Tudo bem, pessoal? O som tá bom para vocês? Então tá jóia. Gente, acolhimento, tá? Eu gostaria que vocês agora identificassem ao menos 3 palavras aqui dentro do caça-palavras e vocês escrevessem no chat, tá? Gostaria que vocês identificassem aí algumas palavras, ao menos 3, mas podemos colocar mais. Paz, respeito, paz, igualdade, fraternidade, respeito, liberdade. Muito bem. Dignidade, respeito bastante. Isso mesmo, pessoal. Fraternidade, deixa eu ver. Liberdade, colocaram.
igualdade. Muito bem, gente. Essas são as palavras. Olha só, pessoal, estas palavras que vocês encontraram no caça-palavras, elas são palavras presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento que foi criado em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, nós, na verdade, dentro da história da humanidade, em vários momentos a gente observou situações de falta de respeito, de violação dos direitos humanos. Porém, nós não tínhamos um documento que tratasse a respeito dos direitos humanos. E a gente passa a ter esse documento a partir de 1948, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos também, infelizmente, muitos exemplos de violação de direitos humanos, tá? Uma outra palavra presente nesse documento é educação. Eu não sei se alguém encontrou justiça, né? Justiça é uma palavra também junto com paz, com respeito, com fraternidade, com igualdade. São palavras muito presentes na, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, eu sempre faço uma pergunta para os alunos, né? Primeiro eu trago uma resposta, vou fazer uma ação modelar com vocês agora. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos ainda, né, como humanidade, tá? Um projeto de colonização de Marte. Não sei se vocês já leram algo a respeito. Então, me lembro que em 2016 eu tinha trabalhado essa reportagem com os meus estudantes e tinha até uma professora universitária brasileira lá da região norte, se eu não me engano, de Rondônia, que havia se inscrito, havia se voluntariado para participar dessa colonização em Marte. E essa colonização era para iniciar a partir de 2023, uma coisa assim. Porém, veio a pandemia e eu depois também, a gente vai para outras situações e não sei em que pé está, mas há um projeto da NASA, se não me engano, com outras empresas estadunidenses que tem essa proposta aí de colonizar Marte. Inclusive, desenvolver agricultura lá, enfim, tem reportagens aí na internet nas páginas renomadas dos jornais aí, páginas sérias do nosso país, que vocês podem observar. E aí eu fazia a seguinte pergunta para os meus alunos, tá? Gente, vocês vão colocar um joinha para cima e para baixo? Não. Vocês acham que esse projeto ele custará muitos milhões de dólares? O que que vocês acham? Perfeito, né? Básico, né? Simples. Nossa, Karina, que pergunta muito simples. Aí eu faço uma outra pergunta a vocês, que eu faço para eles e fazia também. E, gente, quantos milhões de dólares, ou quantos reais a gente precisa para respeitar o próximo? Quantos milhões de reais, R$ 1, 50 centavos, a gente precisa, né, para que a gente possa ter uma vida digna? Principalmente de respeito, né? Porque se você tiver uma vida de respeito, você tem liberdade, igualdade, justiça, né? O que que vocês acham? Não custa muito, né, pessoal? E aí é onde a gente pensa, porque a gente tem avançado em vários campos tecnológicos da nossa sociedade, em meio aí à quarta revolução industrial que nós estamos vivendo. Porém, atitudes humanas, nossa, que não custam basicamente nada, a gente ainda precisa construir, a gente ainda precisa avançar, né? E esse, gente, é um dos objetivos desta temática. Por que que nós temos uma temática dentro do clima escolar para que nós possamos promover atitudes dentro da escola, seja como professor, seja como pedagogo, seja como diretor ou até no núcleo, né? Que promovam os direitos humanos. Então, e como que esse direito, né, esse direito humano, os direitos humanos, ele vai se tornar presente? Através das nossas atitudes. Atitudes de empatia, de solidariedade, de respeito, de olhar o outro.
às vezes também de se posicionar, né? Também de nos respeitarmos. Então, são através das nossas atitudes que nós vamos fazer que essa educação em direitos humanos ela se concretize nos ambientes escolares. E aqui, gente, dando sequência, iniciando a nossa temática, nós temos aqui dois conceitos assim bem resumidos do que são os direitos humanos e do que é educação em direitos humanos. Então, eu gostaria que algum colega lesse para nós. Vou fazer assim, gente, um menino, uma menina, um colega e uma colega, pode ser? Aí eu vou deixar à vontade para vocês lerem, tá? Para vocês se candidatarem. Posso ler, professor? Ó, Hélio, você e a Lucimara levantaram, se pronunciaram na mesma hora. Então, o Hélio lê o de Direitos Humanos e a Lucimara em Educação em Direitos Humanos. Fica à vontade, Hélio. Direitos humanos são direitos universais, convencionados pela maior parte dos países do mundo, incluindo o Brasil, desde a Conferência Mundial que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Em nosso país, esses direitos são reiterados para todos os brasileiros, na Constituição Federal de 1988. Perfeito. Lucimara. Educação em direitos humanos. Diz respeito a comportamentos que buscam fazer as pessoas saberem da existência dos direitos humanos, entender como esses direitos afetam as suas próprias vidas e as vidas das outras pessoas com quem convivem. É sobre fazer a sociedade respeitar esses direitos. Muito obrigada, Lucimara. Então, aqui, pessoal, nós temos, de forma bem resumida, o conceito de direitos humanos e o conceito, o que é uma educação em direitos humanos. Então, como a professora já eu havia falado um pouquinho para vocês, nós temos a criação de um documento mundial sobre os direitos humanos, se eu não me engano, são 30 direitos humanos básicos que nós temos este documento constituído, elaborado a partir da Segunda Guerra Mundial. E o nosso país também faz parte, ele fez parte da conferência onde ocorre a assinatura e a criação desse documento, e nós também o colocamos, né, e o reiteramos na nossa Constituição de 1988. A nossa Constituição de 1988, gente, ela é uma das constituições mais lindas do mundo. Tanto é que ela é chamada de Constituição Cidadã, de tão bonita, de tão ampla que ela é, no intuito de oferecer para todos nós brasileiros, seja os brasileiros da cidade, seja os brasileiros quilombolas, seja os brasileiros lá da floresta, né, os povos originários, os indígenas, uma vida digna. É uma pena que nós percebemos, né, que essa Constituição, a, a distância entre o que está escrito nela e a realidade ainda é muito longa, né? Mas a gente torce e nós, como professores, como educadores, independente do local de atuação, gente, a gente é peça fundamental para que essa Constituição, o mínimo dela ainda, se faça presente aí na vida dos nossos estudantes e na sociedade. Como é fundamental a nossa participação como professores em sala de aula, técnicos do NRE, pedagogos, diretor, na concretização, né? Digamos assim, no espelho, aonde esses direitos humanos se faz presente através das nossas ações nas salas de aula, nos ambientes escolares, tá? Bom, seguindo aí com o nosso encontro de hoje, nós vamos focar um pouquinho agora na questão da educação em direitos humanos, tá? Mais que uma discussão teórica, a educação em direitos humanos se constitui como uma atitude do educador diante da vida concreta dos estudantes e das relações humanas no espaço educativo.
procurando investir na construção de uma cultura de paz, de solidariedade e de cuidado. Pessoal, quem aqui na sala de aula não teve, às vezes, que chegar para um estudante e dar um conselho para a vida dele? Um conselho que não é nada, não era nada relacionado a conteúdo, mas assim, em atitudes que ele, olha, melhora, estuda, ou às vezes, ao contrário, os estudantes acabam tendo, aqueles que acabam tendo afinidade com a gente, eles vêm, abrem coisas particulares da vida, algum desafio que eles estão fazendo, e a gente acaba ali aconselhando, acaba ouvindo, orientando esses estudantes, né? Principalmente no nosso país, onde ainda é uma sociedade que nós estamos ainda bem longe de termos aí os direitos humanos disponíveis, o acesso aos direitos humanos para a grande maioria da sociedade brasileira que viva com dignidade, com paz, com solidariedade, com respeito, com justiça, ainda é algo que não está contemplado, não faz muito parte da nossa realidade. E na escola, muitas vezes, a gente acaba tendo essa escuta que perpassa o nosso trabalho como agentes que levem o estudante a ter acesso aos conhecimentos científicos. O nosso papel não se resume só a isso. A gente sempre acaba desenvolvendo com alguns, ou com a turma, atitudes que vão além, né, do ato de ser professor, de levá-los a conhecer os conhecimentos científicos. A gente acaba, às vezes, dando conselhos, tratando de valores, às vezes identificando ou intervindo numa situação de um bullying, numa sala de aula, ou qualquer uma outra situação de violência. Ou até mesmo quando a gente trabalha alguns temas relacionados à nossa disciplina, que são temas que são mais referentes a conteúdos de atitudes, né? Atitudinais. Questão do respeito à opinião do outro, a questão de saber se posicionar, a questão de ser críticos. Então, isso tudo faz parte aí de uma educação em direitos humanos. E onde que ocorre essa educação em direitos humanos? Através do olhar e da atitude do educador, através do olhar e da atitude do pedagogo, do diretor e do técnico que está no núcleo de educação. Bom, aqui, pessoal, nós temos, tá, uma breve história, tá, de alguns documentos que foram aí elaborados na construção, né, dos direitos humanos. Então, nós temos aqui alguns documentos que depois vocês podem, com o tempo, dar uma lida, dar uma pesquisada, tá? Então, em 2006, nós temos ali, na Suíça, um programa mundial para educação em direitos humanos, onde eles pensam, né? Se cria ali os direitos humanos, se consolida, se constitui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas depois de 40 e poucos anos, eles começam a pensar em uma educação voltada para o desenvolvimento dos direitos humanos. Eles entendem que a escola é um espaço muito propício para que a gente promovesse uma educação que facilitasse, que ajudasse a desenvolver os direitos humanos. Aí, a partir disso, mais ou menos em 2006, nós vamos ter no nosso país um Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos, em termos de Brasil, em nível de Brasil. Em 2009, nós vamos ter também um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. E a partir de 2009, nós temos alguns documentos, né, elaborados pela nossa mantenedora, pela Secretaria Estadual da Educação, junto com outros órgãos que discutem educação no Estado, que será o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. O que o Paraná, ele almeja, o que o Estado do Paraná, enquanto uma unidade federal, que tem autonomia, né, tem ali a orientação federal, mas se nós, enquanto Estado, de acordo com a nossa realidade,
que nós queremos, né? O que a gente quer, qual é a visão de direitos humanos que a gente quer trabalhar com os nossos estudantes? O que a gente espera desse trabalho com os nossos estudantes? Lembrando, pessoal, que nós temos no estado do Paraná a fronteira mais agitada desse país. Né? Não só a fronteira, nós temos outras regiões também do estado que fazem divisa com outros estados do nosso país, como Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, e temos também o caso aqui de Foz do Iguaçu, que nós fazemos fronteira com 2 países. E por fim, gente, em 2015, nós temos então uma deliberação, ou seja, uma organização mais sistemática do que se trabalhar em relação aos direitos humanos, a uma educação em direitos humanos na sala de aula. Então, nós temos aqui, de uma forma bem geral, os documentos que foram sendo elaborados para que a gente desenvolvesse uma educação em direitos humanos. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos seguir. Bom, nós vamos trabalhar agora, pessoal, nós vamos focar um pouquinho nos documentos do nosso estado, tá? Eu vou pedir de novo que alguém, um cursista ou uma cursista, leia para nós o que esse slide trata do nosso Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Paraná. Quem pode contribuir com a gente? Pode ler, Roseli. No nosso estado, um dos objetivos do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos é contribuir com a elaboração de propostas de ações de caráter preventivo e combativo que sobrepujam quaisquer situações de violação dos direitos humanos no Paraná. Paraná 2015. Muito obrigada, Roseli. E olha que interessante, gente. Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Paraná. Eu quero que levante a mãozinha quem tinha conhecimento deste plano estadual. Eu também não vou levantar a mão, gente, porque eu também não sabia. Né? Olha só, e é um documento, gente, que eles elaboraram pensando. Pode falar. João, você só levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Oi, professora. Me ouve bem? Oi. Eu não tinha conhecimento dessa normativa, né, desse documento, até assumir a pasta de Educação e Direitos Humanos no Núcleo. Faz 2 anos que eu estou à frente da pasta, né? E então, até então, eu não tinha conhecimento. Hoje é o nosso carro-chefe, né? Em todos os atendimentos nas escolas, quando se trata de educação e direitos humanos. Muito bem, Jean. Obrigada pela sua contribuição. E eu, Jean, também só tive conhecimento do Plano Estadual de Educação, pessoal, agora, né, nos formadores, estudando a temática para poder trabalhar com vocês. Gente, eu sou professora de história e, assim, algo que sempre me chamou muita atenção é a parte pedagógica do nosso estado. Eu sempre admirei, assim, sabe, a parte pedagógica da proposta do Paraná. E olhando aqui esse plano estadual, ele pensou, ele contemplou, ele buscou, não tem nada perfeito nesse mundo, né? Mas ele pensa em atingir aqui, eu vou ler para vocês, basicamente, todas as instâncias que o nosso estudante e vários estilos de modalidade de ensino, tá? Então, ele foi feito pensando na educação básica, no ensino superior, educação não formal, educação dos profissionais dos sistemas de justiça, segurança e socioeducação, tecnologia e dignidade humana e família. Então, a gente vê que é um documento que ele é muito abrangente, né? E se a gente conseguir fazer dele, utilizá-los, né, em nossa escola, como o Jean falou, que é o carro-chefe, que ele está ele está como técnico ali, né, na pasta de direitos humanos, que ele utiliza isso no atendimento às escolas, a gente com certeza vai fazer a diferença, pessoal.
Com certeza a gente fará a diferença. Seguindo agora. Aí agora nós temos a questão da deliberação, tá? Por gentileza, um outro cursista poderia ler? Por favor, Jean. A educação em direitos humanos no Paraná é orientada pela deliberação 002 de 2015 do CCE, que baliza as ações do Sistema Estadual de Educação e da rede de ensino. O artigo 5º diz que a educação em direitos humanos tem como objetivo central a formação para a vida e para a convivência, o exercício cotidiano dos direitos humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetários. Muito obrigada. Então, agora nós temos uma deliberação que ela faz o quê? Ela dispõe das normas estaduais, né? Ela orienta, ela organiza como a educação em direitos humanos, ela será trabalhada, ela deve ser trabalhada no nosso sistema de ensino, que ele é bem amplo, né? Nós temos educação básica, educação de jovens e adultos, que entra dentro da educação básica, tem ali as unidades socioeducativas, tem a questão da educação profissional, a família. Então, este documento, ele vai orientar como os conteúdos, o que o plano de educação, o plano para a educação em direitos humanos do Estado, ele deve ocorrer em nosso cotidiano escolar. Pode falar, Jean. Prof, desculpa, eu de novo. ah, Tá. o que acontece, né? Quando nós falamos em direitos humanos, ele vem para as escolas com uma força muito grande, e não é só porque é bonito a palavra, ou porque a gente tem aí direitos humanos que percorrem, né, o mundo todo. Ele vem diante da grande necessidade que as nossas escolas têm frente às problemáticas, né, enfrentadas no cotidiano. Então, não é à toa esse documento, né, ele vem acalorar aí os nossos trabalhos nas escolas. Então, não é uma política exclusiva, né, do nosso Estado. É claro que no Paraná a gente percebe que tem se trabalhado muito bem, né, aquilo que os órgãos internacionais têm pedido, mas porque as escolas, elas emanam e elas eclodem muitas questões de violência. Então, esses documentos são documentos norteadores no manejo. Então, os nossos professores, eles, como muitas outras questões, né, saem da universidade não pronto para lidar com muitas situações, principalmente de cunho emocional dos alunos, né? Mas, felizmente ou infelizmente, essas questões, elas vão eclodir dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar. Então, querendo ou não, de alguma forma, os nossos profissionais, eles precisam ter um conhecimento, pelo menos mínimo e básico, para o manejo das situações que eclodem dentro das escolas, né? Perfeito, Jean. Você colocou algo bem importante. A escola é a segunda comunidade. A primeira comunidade é a família, inserida em uma sociedade. A segunda comunidade, e em muitos casos, gente, é o primeiro espaço em que os nossos estudantes terão regras. E a escola, ela reflete exatamente os problemas e também as coisas boas da nossa sociedade. Ela reflete, ela é um espelho da nossa sociedade. Eu não sei vocês se já passaram, com certeza já, por eleições de direção. Esses tempos na escola a gente fez a implantação do Grêmio. E a gente teve exatamente, pessoal, os mesmos sintomas, as mesmas coisas, assim, não quero usar essa palavra muito fraca, né, muito pobre, mas assim, nós tivemos os mesmos problemas que ocorrem numa eleição, por exemplo, compra de voto, conchavos, na formação do Grêmio estudantil. Então, a nossa sociedade, né, ela é uma sociedade ainda que nós não vivenciamos, a gente não usufrui dos direitos humanos como um todo.
isso vai se refletir na escola, como o Jean falou. E aí é uma necessidade muito grande da gente trabalhar. E, ao mesmo tempo, nós professores não tivemos uma formação voltada para isso. E a gente também precisa desse apoio. Pode falar, Maria. E nem precisa ir muito longe. Eu, no ano passado, tinha um sexto ano. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Sim. E daí eles voltaram para líder de sala num menino que tinha dado bala para eles. E o menino era muito bagunceiro, mexia coisa errada, enfim. E no outro dia eles estavam reclamando que o menino estava matando a aula, essas coisas assim. E eu perguntei por que eles tinham votado. E eles tinham falado que o menino tinha dado uma bala para cada um. E esse ano, daí a gente pegou e tirou o menino, obviamente, fez uma nova eleição, e esse ano a mesma turma que hoje é sétimo, elegeu da mesma forma. Eles foram comprados novamente, né? E eu falei, gente, vocês não aprendem? E eu fiquei muito assustada com eles, com essa atitude deles repetindo o mesmo erro, sabe? perfeito o seu exemplo. E a gente lida, pessoal, todos os dias na escola com algumas atitudes que eles têm que não colaboram com uma educação em direitos humanos. Questão da fila, eles furam fila no lanche. Fala, Fábio. Oi, né? Então, é só uma questão que eu acho que você falou uma expressão ali que me chamou a atenção, que a escola é a segunda comunidade, né? O problema é que nessa ideia de direitos humanos, muitas vezes a tal da primeira comunidade para a segunda comunidade entra em choque no que é conceito de direitos humanos, né? E a coisa só cresce, né? Você tem um retrocesso no respeito nas coisas básicas, assim, né, de apoio a ideias e conceitos que são completamente excludentes e absurdos mesmo, né, que a criança, o jovem traz de casa, né, seja por questões ideológicas, por questão de cunho religioso, e cada vez mais é difícil na escola a gente defender conceitos que são universais do ser humano, né, é difícil. Gente, obrigada pela colaboração. O Fábio trouxe também algo bem interessante, porque assim, a nossa sociedade, gente, ela nunca conseguiu fazer, o nosso país nunca conseguiu fazer com que os seus habitantes usufruíssem, né? Uma pequena parcela da população brasileira usufrui desses direitos humanos, né? De uma forma assim bem ampla. E a gente não conseguiu ainda. Porém, a gente está num outro contexto que o Fábio traz para nós, que é um contexto em que há uma certa, digamos assim, há um certo questionamento a várias coisas que a gente tem construído como humanidade, inclusive os direitos humanos. Então, o desafio no Brasil e nas nossas salas de aula, ele acaba sendo muito complexo. Porque, veja bem, a gente mal conseguiu usufruir e já está se questionando, né? Ah, esse direitos humanos cadê a galera dos direitos humanos? Às vezes a gente, principalmente no ensino médio, a gente ouve, às vezes, algumas falas assim, né? Mas esse é o nosso papel, pessoal, né? Resistir e justamente agora, nesse momento que nós estamos passando de transição, um momento bem diferente, bem singular, e nós estamos passando por ele, é, traz a necessidade de se trabalhar isso, ela é muito grande. E talvez por isso por isso que eu mantenho aí o meu elogio à questão da proposta, da nossa proposta pedagógica que eu já é o terceiro governo que eu estou no estado do Paraná. Peguei o Requião, peguei o Richa, peguei agora o atual governador. E essa proposta baseada, né? Tem uma parte pedagógica ainda do Paraná que ela é bem progressista, ela baseada na equidade, baseada no diálogo. Eu vejo isso muito nos meus slides, né? Nos slides que eu trabalho na minha disciplina de história, bem crítica. Isso é algo que eu vi ainda, talvez ela se apresente de forma diferente nesse período, mas eu vejo ainda que tem isso, sabe? Que tem essa questão da gente estar trabalhando com os nossos estudantes. Não sei se os colegas colaboram da mesma ideia que a minha, tá? Fiquem à vontade aí para discordar.
Mas é muito importante, Fábio, principalmente nesse momento agora, que a gente vê também como que eu posso dizer, uma, um- uma descredibilização dos direitos humanos, né? Então a gente precisa mesmo trabalhar para que isso passe, né? Isso passe e a atitude de respeito permaneça, de solidariedade, de fraternidade. Prof, Bom, seguindo. Oi, pode falar. eu só quero fazer um comentário bem nesse sentido. O último livro que eu li, um do Gessé de Souza, que é um sociólogo, né? E, na verdade, isso é muito mais complicado, assim, né? Você falou que está tendo uma descredibilidade em relação aos direitos humanos. Na verdade, se for analisar a fundo, está acontecendo uma desumanização de determinados grupos, sabe? Uma descaracterização, assim. É o que eu fico sempre me questionando, né? Direitos humanos ou versus humanos direitos, né? Se isso é igual para todo mundo, sei lá, cara, alguma coisa está errada nesse contexto, porque uns são mais humanos do que outros, né? Então, assim, eu acho que é tão preocupante essa situação que a gente está... São preceitos mínimos e, que nem eu falo, não precisaria de direitos humanos se todo mundo fosse considerado humano, né? É muito setorizado, é um absurdo, assim, essa segregação, essa separação, né? Humanos direitos, é para todo mundo que é humano. Nossa, Onice, verdade. Concordo, né? Se todo mundo é humano, né? A gente precisou criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bem profundo o que você falou, viu? Digno de reflexão. Isso mexe comigo, muito, assim, porque... Né? Enfim, que nem eu sempre falo para minhas filhas, que eu não entendo essa sociedade, ou essa fase da sociedade que a gente está passando, porque eu acho que é uma coisa tão inerente assim da gente, o que eu quero para mim, eu quero para todos. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Eu acho isso tão simples, né? Então, pronto, aí está incutido tudo, está incutido o respeito, a liberdade, tudo, né? O poder aquisitivo. Porque não sei o que, socialismo não é isso. Todo mundo sabe que não tem como fugir do capitalismo. Só que esse capital ele tem que ser distribuído. Lógico que a gente sabe que nunca vai ser igualitário, a gente tem noção dos grandes grupos e tal, mas pelo menos que seja mantido dentro das castas, então, usando um termo bem chulo, né? Que seja mantido o mínimo de direitos para cada uma das categorias ou para cada classe social onde as pessoas estão inseridas. E ocorre assim, que nem eu falei, é uma desumanização, porque as classes baixas elas estão sendo desumanizadas. Olha o comentário que houve essa semana, que as pessoas, se tivessem mais tempo de ócio, estariam mais propensas a vícios, a não sei o quê. Gente, para uns escalas, né, 6,0, para outros escala 4,3. Por quê? Porque eles são mais humanos do que os outros humanos? Isso me indigna, assim, num grau que... sem comentários. Desculpe o desabafo, mas... muito pesado. Não, mas eu penso assim, Eunice, nós estamos em sala de aula e essas questões nossos estudantes trazem. Hoje uma aluna me perguntou do 6x1. A mãe dela trabalha numa loja de materiais de construção, ela perguntou minha opinião. Aí eu falei, eu posso usar o exemplo da sua mãe? Eu falei, olha, sua mãe, no caso, essa loja de construção abre aos sábados. Eu falei, talvez provavelmente tua mãe terá uma folga durante a semana, que é onde o postinho de saúde está aberto, é onde, de repente, ela pode vir na escola, ela pode fazer uma unha, por que não? Né? Pode te levar para ir comprar uma roupa, te levar para ir no médico, vir na escola ver como é que está seu desempenho escolar. Então, Anícia, é muito bom, e eu acho que nós, em sala de aula, a gente tem que levar os nossos estudantes a refletirem mesmo. Com E certeza. quando você... E olha só, né? Eu também acho, o capitalismo ele está aí, né? A gente não vai fugir, e a gente tem exemplos de países onde as pessoas vivem, a sua grande maioria, com dignidade. E é isso que a gente quer para o nosso país, que o gari viva com dignidade, que um professor viva com dignidade, que uma moça que trabalhe como empregada doméstica viva com dignidade, não é mesmo? Que todos nós vivamos com dignidade, afinal de contas, nós somos seres humanos, né? Então, é essa sociedade que
Eu também acredito, quando eu lido com os meus colegas, quando eu lido com os meus estudantes, é assim, nem todo mundo vai ser rico, mas tudo bem. O importante é que a grande maioria nossa consiga ter uma vida com dignidade. Comer o que tem que comer, ter um bom carro, uma casa digna, né, para morar. Posso só mais E um minutinho? E até dois, se quiser. uma coisa que, assim, que me chocou hoje, que vem bem de encontro ao que a gente está falando, que a escola é um ambiente absolutamente propício para o desenvolvimento da educação e direitos humanos, enfim. E eu fiquei indignada hoje, porque uma moça que trabalha na cozinha da escola, né, uma merendeira, que agora praticamente todas são terceirizadas, ela recebeu R$ 800 de salário. Entende, gente? Então, como é que a gente fala que quer desenvolver dignidade, conhecimento, educação e direitos humanos com os nossos alunos, se a gente vive num ambiente onde os direitos humanos são absolutamente desrespeitados? Inclusive, os direitos humanos nossos da escola como um todo vêm sendo desrespeitados diariamente, que é uma das que você fala, tem coisas boas e tem coisas ruins, isso é uma coisa péssima. A nossa educação, a nossa profissão ela está sendo destruída, a educação, de uma forma geral, ela está sendo destruída, e muito desses passos que estão sendo dados estão absolutamente desrespeitando os direitos humanos, entende? Porque, é impensável uma pessoa, geralmente uma mulher, geralmente uma pessoa de classe nível muito baixo, não raramente, ou né, negras, enfim, com pouca escolaridade, que se submetem a esse tipo de emprego terceirizado, gente, isso é indigno, entende? Isso é imoral. Aí vem falar em educação e direitos humanos dentro da escola, sendo que a própria, de novo, né, unidade mantenedora, no caso, se apropria de formas que são de absoluto desrespeito. Então, sabe, é muito complicado ensinar para os alunos a teoria, se ele vê que na prática isso não acontece. É um tapa na cara da gente, né, prof? O que você fala faz todo sentido, né? São os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né, gente? Os desafios diários que a gente enfrenta e concretos e reais da nossa sociedade. Porque, como eu falo, a nossa sociedade num todo, ela não consegue propiciar nem acho que 30% dos direitos humanos. E aí, pegando o seu gancho nisso, né, que você colocou, agora nós vamos pensar no aluno, tá? Você colocou a questão ali do pessoal, né, terceirizado. Agora a gente vai pensar no nosso aluno também. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês podem usar o chat para compartilhar. A educação é um direito universal, inclusive ela está lá na Declaração dos Direitos Humanos. Por isso, toda barreira imposta entre o indivíduo e a educação pode ser considerada uma violação de direito. Então, eu gostaria que vocês conseguem observar, gente, no dia a dia de vocês na sala de aula, algumas violações ao direito de educação para os estudantes de vocês? Vocês conseguem identificar, vocês observam aí na escola de vocês? O pessoal do núcleo também, que são técnicos, vocês conseguem identificar, né, o pessoal pedagogo, o diretor, alguma violação do direito à educação dos nossos estudantes? Pode falar, Jean. Prof, na verdade, muitos são os direitos violados, né, quando a gente fala de criança e adolescente, principalmente porque eles acabam, por conta das violências que sofrem, principalmente em ambiente extraescolar, o direito à educação e a outras formações, né, ali para o seu desenvolvimento psíquico, né, emocional, pessoal, material, enfim. Hoje, se eu colocar num ranking aqui, né, quais são as violações de direitos e as violências, né, que acabam infringindo isso dentro das escolas, o núcleo de Maringá, que eu acho que não é muito diferente nos outros também, está no topo a questão de assédio sexual. Em segundo lugar, bullying, tá? E depois vem violência física, institucional, enfim. Então, esses comportamentos que
essas agressões que esses alunos acabam sofrendo, né, em seus lares e no ambiente extraescolar, reflete de forma devastadora assim, na vida desse estudante, né? Então, muitos motivos de infrequência, problemas de saúde mental, questões psíquicas, né? Então, quer dizer, quando a equipe pedagógica, os gestores, e junto com, a gente fala de educação e direitos humanos, hoje, os núcleos têm o apoio de psicólogos e assistentes sociais, né? Então, esses atendimentos, quando a gente faz, a gente consegue identificar nitidamente o porquê que esse aluno está infrequente ou ele não está rendendo na escola. Porque muitos desses, a gente fala dessas violências, acaba diretamente afetando esses direitos. Então, são violações constantes. E a educação de direitos humanos, ela trabalha em cima disso, né, na tentativa de prevenção, de alerta, e de cuidado, de acolhimento para aqueles que já sofreram a violência. Colaborando com o que você falou, complementando o que você falou, Jean, os colegas colocaram aqui também, tá? A Eunice, no chat. O desrespeito vigente em sala de aula é uma violação constante do direito de educação, isso ocorre, infelizmente. Trabalho infantil que limita o acesso à escola, Eliane colocou. A Adriane daí faz um apanhado geral, direito à saúde, né? Quantos estudantes, por exemplo, Jean, acho que você tem conhecimento disso, às vezes ele não, a gente fala, copia, copiou, professora, eu não enxergo. Aí você precisa que o estudante precise marcar um oftalmo, mas o sistema de saúde ele não tem dinheiro para pagar uma consulta que está não sei aí em Maringá, que em Foz as consultas estão em torno de 500, 600 reais. Aí o acesso ao SUS é moroso, até conseguir um especialista, né? Quando a Adriane coloca isso, eu me recordo muito dessa situação, o direito à saúde, o direito à educação dentro da própria escola, que às vezes ocorre, direito ao cuidado pela própria família, os direitos são violados todos os dias, o tempo todo. Ações que humilham, ameaçam gravemente ou ridicularizem a criança ou adolescente. O Jean colocou também, colabora com o que você falou, Jean, na questão do assédio, um processo de abandono de estudantes com capacidades um pouco maiores, em detrimento daqueles que são menos dedicados. O estudante bom é relegado à própria sorte, quanto o foco do sistema fica somente voltado aos menos interessados. A gente não consegue mesmo atender aquele que vai, que pode ir além, né? O Fábio colocou, então, redes de apoio que não funcionam, Eliane colocou. Eu vou abrir aqui para a Norma. Norma, pode falar. Então, eu trabalho na escola cívico-militar e eu vejo isso a todo momento, a violação dos direitos humanos. Porque uma coisa, assim, são duas falas diferentes, né? Nos slides, como você disse, a valorização das diferenças, né, e tal, valorizar cada um do jeito que é e tal. Mas lá na escola cívico-militar, e estão querendo que todo o Paraná, todo o Brasil seja assim, essas diferenças são vetadas, né? Então, todo mundo igual, todo mundo formatado, cabelo igual, e aí a personalidade do aluno, isso aí faz um mal terrível, né? Então, muitos vão parar no psiquiatra, tomar remédio, tem ansiedade, porque, na verdade, é um discurso muito bonito, mas, na prática, esse sistema cívico-militar acaba com toda essa igualdade e valorização das diferenças, né? Eu acho que a personalidade de um adolescente, ela tem que ser muito respeitada. E, às vezes, é um brinco, às vezes é um piercing, e isso aí é negado a ele. Então, eu percebo que eles até uns aceitam, mas ficam muito tristes, abatidos, decepcionados, né? Às vezes nem ele que gostaria de estar numa cívico-militar, às vezes é a família que impõe. Então, assim, é um discurso e uma prática totalmente diferente daquilo que se faz, daquilo que se propõe, de valorização para que todos sejam vistos como iguais, como seres humanos, né?
ainda há alguns momentos que eles falam, mas as meninas podem, os meninos não. Por quê? Por que os meninos não podem? Né? Então, direitos iguais, não tem essa de menino ou menina, né? Então, se não for para ser igual, fica pior ainda. Então, eu vejo algumas situações em que eles fazem vista grossa, aí o outro menino está de brinco, eles já são mais agressivos com esse menino, porque ele é mais educado, porque ele não dá problema, né? Então, é bem complicado você ter um discurso e, na prática, outro, né? Então, não bate muito, sabe? Então, eu acredito que começa por aí, igual vocês estavam falando do salário mínimo, né? Que já é uma violação dos direitos. Salário mínimo para quem? Né? Para qual classe que o salário é mínimo, né? Então, uns lá ganham 30 mil e ainda tem que ter penduricalhos, né? E para uns o Bolsa Família é que está estragando o Brasil. E lá em cima, com aquele salário altíssimo, não está estragando nada, entende? Então é muita injustiça no nosso país, né? Eu acredito que o Brasil ele seja marcado por isso, por injustiças, né? Então a gente fica meio desacreditado. Mas vamos fazer a nossa parte, né? Tentar, pelo Muito menos. bem. Norma, depois no final, ao final eu faço eu faço uma consideração, porque eu gosto muito de ouvir vocês, tá? Eu vou passar Uhum. agora, acho que para a Lucimar. Você terminou, Norma? Sim, terminei. Tá certo. Acho que a Lucimar ou o Fábio que tinha levantado a mão primeiro? A Lucimara Acredito tinha, mas acho que ela... que tenha sido eu. Eu até aqui desativei a mãozinha, né, mas assim, dizer que momento lindo esse de ouvir os colegas aí com tantas, né, ponderações espetaculares aí, nossa, muito, muito legal mesmo. E também fazer um pequeno parêntese ali na direitos humanos na educação, das nossas crianças que são especiais, né? Eu tenho na minha sala de aula e eu não consigo fazer o que é minimamente necessário, né? Porque eu tenho turmas bem cheias e aí eu tenho que dar conta de quase 40, e aí aquele meu aluninho especial que precisava né, que eu respeitasse essa questão de direitos humanos na educação, e eu também não tenho conseguido. Então, é algo para a gente pensar um pouquinho também, né, nessa nossa minoria que está ali, mas que poderia ser, assim, algo para a gente pensar que, né, que precisa muito da gente, precisa muito de nós. Tá? Mas, assim, dizer que grupo espetacular, eu estou gostando muito, 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 prof. Que bom, Lucimar, que bom. Que bom que a nossa troca aqui, né, vai nos ajudando. Fábio? Então, quando você jogou a questão para a gente colocar no chat, eu tentei, não consegui achar de uma maneira tão cortês quanto a Norma colocou a crítica ao modelo cívico-militar, assim, porque eu acho das coisas que acontecem no modelo educacional do Paraná, assim, uma das mais terríveis aberrações pedagógicas. E eu estudei num colégio militar. Então, assim, eu estudei no colégio da Polícia Militar nos anos 90 e tal, assim, é uma outra lógica, uma outra instituição que não tem nada a ver com esse arremedo que é colocado hoje, assim, que é uma coisa que eu sou totalmente oposto, sempre fui, uma das minhas escolas foi da primeira leva, assim, sempre foi uma relação muito tensa ali, enfim, né, é bem complicado. Então, eu só queria corroborar um pouco o que a Norma falou ali, e explicar um pouco daquilo que eu coloquei, porque eu vejo que o sistema ele privilegia só a gente apagar incêndio, né? Ele não privilegia a gente valorizar o estudante que quer aprender, que quer aprofundar, que quer um pouquinho além, né? Ele só... Então, assim, esse cara, esse aí se vira, deixa ele lá, né? Não precisa, deixa ele lá, né? Você fica nessa coisa de vários processos de liga e o caramba, assim, que tem, né? E o processo vai ficando cada vez mais tabula rasa, assim, né?
é bem complexo, assim, é uma questão, daí, bem nessa ideia de direitos humanos, na minha formação, na minha fase de infância e adolescência, eu vi, a gente vem de uma época em que você só valorizava o lado forte das pessoas, né? O menino não chora, essas coisas assim, né? E hoje você tem um processo de valorização da extrema fraqueza das pessoas, assim, não é exatamente isso, mas eu acho que a gente vai ter que passar pelas duas fases e chegar no meio termo, assim, em que existem pessoas que não são tão suscetíveis e tão fáceis de se abrir, não sei o que, seja lá o que for, mas você tem questões psicológicas variadas e você tem que tentar abraçar todos, não é fácil, mas também não dá para segregar num momento um, no outro momento o outro. Pessoal, e olha só, o que vocês colocaram aqui é super importante, né? Super válido. E, por um outro lado, vai de encontro com o que a gente está falando aqui, né? Porque eu estou aqui como formadora, gente, para realmente fazer a diferença na vida de vocês e na vida dos meus estudantes. Então, pessoal, eu vou repetir de novo. E vou sugerir ao Fábio, eu não sei se foi a Eunice que comentou, não sei quem foi que falou que trabalha no colégio cívico. Gente, vocês vão fazer um forms hoje. Naquela partezinha de sugestões, e eu acredito assim, que vocês não vão ser perseguidos nem nada. De repente, até usar a gente tem argumentos científicos, né? Olha, no colégio que eu trabalho, pode não citar o colégio, mas tem acontecido isso, 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 ou até, pessoal, se vocês veem que está acontecendo alguma situação com os nossos estudantes de violação de direitos humanos, né? Porque eu vou passar para o próximo slide, até já vou passar aqui, ó. Exemplos: trabalho infantil, discriminação racial, uso de castigos físicos, exclusão motivada por cultura, religião, orientação sexual ou outra forma de preconceito. Se vocês observarem, gente, tem um ciclo. E se nós, como educadores que estão em sala de aula, a gente começar a relatar para a SED essas situações que ocorrem, né, a gente está ajudando a SED saber disso, a SED também tomar providência. Né? Ainda bem, pessoal, que nós tem aqui a questão do Forms, que vocês podem colocar, olha, eu estou fazendo formação em direitos humanos, estamos trabalhando, e eu estou, né, na minha realidade, tem acontecido isso, isso e isso. Se vocês não se sentirem à vontade, vocês têm a questão do SIGO para fazer, porque a escola, ela é um lugar, gente, que ela realmente ela acaba refletindo alguns problemas da nossa sociedade, mas eu não iria me sentir bem vendo meu aluno passar por situações, por exemplo, vexatórias, nesse sentido, sabe? Eu acho que nós, como educadores, a gente pode e deve falar, denunciar, porque isso não pode acontecer, né? Se a gente vê algo assim forte em relação a castigos físicos, situações vexatórias, de humilhação. E tem essa outra parte. E também, de repente, no Forms, colocar, olha, o exemplo da escola tal, ela não corrobora, ela não colabora com essa proposta da SED. Eu acho que nós, enquanto professores, a gente deve questionar a gente, colocar a nossa opinião. Eu sempre falo para os meus alunos, é um exercício que eu tenho feito muito na minha vida. A gente pode falar as coisas com educação, né, com argumento, e ninguém melhor que os professores, né? A gente consegue falar com os estudantes em sala de aula, gente. E nós temos muita força, nós somos importantes, nós somos necessários, tá? Então, não deixem de falar. Não deixem de falar. Façam com que essas angústias de vocês cheguem na SED pelos caminhos certos, tá? Eu também, a gente passa, mas a gente tem mecanismos que a gente pode falar, que a gente pode fazer com que chegue lá nas pessoas que estão lá elaborando os materiais e tomando as decisões que refletem na nossa sala de aula. Bom, pessoal, dando seguimento aqui, são os princípios da educação em direitos humanos, tá? Pode falar, Fábio.
Não, só uma coisinha, você falou dessa questão, né? A minha função hoje, eu estou na secretaria e eu, como eu falei para você na aula passada, eu monto as aulas de história do RCO, né? Ao final das aulas de todos os componentes, você tem lá um campo lá do informes também, que caso o material que você está abrindo para trabalhar na sala de aula não esteja, você tem alguma uma discordância e tal, também tem um forms lá, e chega para a gente lá, para você falar, ó, às vezes até, ó, você errou um conceito, uma data ali, às vezes acontece, né? Apesar de passar por uma verificação depois, não de inteligência artificial, mas de uma outra pessoa, mas às vezes isso pode passar, né? Um erro de digitação, coisa assim, sei lá. Tem alguns conceitos que e sempre pode ser questionado, então também existe isso no material. Desculpa por cortar. Não, imagina, não é cortar, não. Eu acho que você trouxe até um exemplo prático, gente. Tem mesmo no final do RCO ali, em todos eles, né? Então, para a gente poder exercer esse nosso direito, sabe? A gente exercer, fazer a nossa parte mesmo e fazer a nossa voz chegar onde tem que chegar. Acho que a gente precisa desenvolver isso, pessoal. Então, gente, aqui nós temos algumas palavras, tá? Que nos trazem, que nos remetem ao princípio da educação em direitos humanos. A educação e os direitos humanos são princípios indissociáveis, sendo que a educação se constitui como um direito humano imprescindível para a emancipação cidadã, que é o que a gente mais quer, né? Que os nossos estudantes vão para a escola e se emancipem enquanto sujeitos históricos, enquanto cidadãos, construam suas vidas, sejam felizes, lutem também por uma vida com dignidade, reproduzam práticas de direitos humanos, reproduzam práticas de fraternidade, reproduzam práticas de solidariedade, reproduzam práticas de justiça. É isso que nós queremos. Enquanto professores, é justamente que a nossa educação em sala de aula, ela dê condições para que o nosso estudante se emancipe enquanto cidadão. E a educação em direitos humanos, ela é uma ferramenta para isso. Ela é uma ferramenta que nos favorece nesse sentido. Todo mundo aqui tem professores que marcou vocês, né? Que marcaram. A gente tem exemplos que nos marcaram de forma negativa e também tem exemplos que nos marcaram muito de forma positiva. E foram esses exemplos que nos fizeram seguir, que nos motivaram a ir atrás, de verificar, que nos fizeram com que a gente pudesse nos olhar também de forma diferente, passar a acreditar na gente, né? Então, nosso papel enquanto educador, por mais que a gente tenha toda essa dificuldade, gente, a gente tem um papel muito importante em sala de aula, muito valioso. Bom, e aqui, pessoal, tá? Lendo para vocês, só para a gente retomar a questão da educação em direitos humanos, tá? Tem aqui um pessoal que tá mandando um recadinho, é que houve os remanejamentos, né, gente? Daí eles ficam perguntando se deu certo. Mas depois eu uso atento. Então, princípios da educação em direitos humanos: dignidade da pessoa humana, vivência e globalidade, valorização das diversidades, sustentabilidade socioambiental, democracia na educação, laicidade do Estado, reconhecimento das diferenças, igualdade de direitos, né? Olha que maravilha, se a gente conseguisse colocar 20% do que está nesse slide, se a gente pudesse vivenciar. Mas o que é o nosso objetivo como professores, como educadores? É lutar, é continuar através da nossa prática diária. Embora, ai, Karina, mas eu só sou eu, Karina. Sim, é você aí, é eu aqui em Foz, é o outro lá em Maringá, é o outro lá em Curitiba. Cada um de nós fazendo a nossa parte, mesmo que o nosso país tenha muito ainda, gente, muito ainda que melhorar, a gente precisa fazer a nossa parte, tá? E a gente não pode esmorecer, a gente tem que um dar a mão para o outro. Porque se tá difícil com a nossa ação, gente, imagina se a gente desistir. Quem é que pode dar o exemplo para esses estudantes hoje do Brasil?
Alguém comentou aí de alguém que recebe 30 com os penduricalhos. Vocês repararam que a nossa sociedade, eles não têm exemplos de pessoas assim, famosas? Por exemplo, a gente tinha o Ayrton Senna na nossa época. Eles não têm exemplos. Então, se nós que estamos em sala de aula ali, a gente deixar de fazer isso, gente, eu acho que a situação fica muito pior. Seguindo aqui, pessoal. Então, quais são as linhas de ações possíveis, tá? Para a gente poder desenvolver uma educação para os direitos humanos. E que eu tenho certeza que vocês já fazem em sala de aula. Eu tenho certeza que, como diretor, os diretores, frente aí aos recursos que dispõem, às várias realidades dos estudantes, dos professores, vocês tentam promover, vocês tentam, né, promover o protagonismo estudantil, o pessoal do núcleo, né? E estabelecer parcerias com outras instituições. Pode falar, Hélio. Professora, havia uma época aqui em Apucarana que a escola que eu trabalho, a gente fazia uma coisa chamada escola de pais, tá? Que a gente trazia os pais para a escola, para conversar, para explicar, assim, o termo pode parecer um pouco redundante, mas é escola de pai, para ensinar o pai a ser pai, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, eu tenho alunos, nessa escola que eu trabalho há 22 anos na mesma escola, desde que eu assumi o meu padrão. E aí, hoje, os meus alunos do 6º ano são filhos dos meus alunos lá de trás, né? Não é um sinal muito bom, mas tudo bem. Mas aí o que acontece? E aí, muitos desses pais foram pais muito jovens. E eles não sabem lidar com essa paternidade, com essa maternidade. Eu imagino também que dentro dessas ações, é claro que daí tem a realidade da escola, tem uma série de outras situações, mas que a gente poderia também trazer essa família para a escola, porque é o que o professor Fábio estava falando, né? Às vezes em casa, a gente trabalha, na escola a gente trabalha, a gente ensina, a gente fala, aí chega em casa, o pai vai lá e faz tudo o contrário. Então, talvez trazer os pais, explicar, mostrar, claro que é um trabalho delicado, mas talvez fosse uma alternativa também. Perfeito, Fábio. Perdão, perfeito, Hélio. E você sabe que essa foi não sei se alguém tem algum diretor aqui nessa turma. Essa foi a temática que foi abordada pela sede no seminário de diretores, fazer ações para tentar trazer a família para a escola. Fala, Cleusa. Pegar o gancho aí do que o Hélio, né, falou. Eu sou diretora de uma APAE e a gente depende muito da parceria com a família, porque são crianças, né, com necessidades especiais, e os pais precisam estar presentes, precisam levar para a escola para atendimento com a equipe multiprofissional, e a gente vê, são mães novas, que elas não têm essa consciência. Então, a gente tem feito um trabalho com a rede de apoio do município, que ajuda muito a gente. Então, eu tenho um encaminhamento, as mães passam pela assistente social, fazemos reunião constante para tentar trazer essas mães, porque, na verdade, é aquela cultura, não dá nada não, né? Então, a gente tem um caminho que chega até o Ministério Público. Foi só dessa forma que a gente está conseguindo ainda, não conseguimos aquilo que a gente se propõe a alcançar, mas nós estamos, assim, de um trabalho de formiguinha, conseguindo trazer e mostrar para essas mães, né, a importância delas junto com a gente ali, para o desenvolvimento da criança, né? Então, é bem isso daí mesmo. Obrigada, Cleusa, por compartilhar aí as, a- as atitudes, né, as ações que vocês fazem aí na sua realidade. Agora a Franciane quer falar, pode falar. Estão me ouvindo? Sim,
Ai, eu tô num desespero aqui, que eu tô com um problema nesse notebook e não tô conseguindo participar como eu gosto de participar da formação. Mas tá dando para ouvir agora, né? Sim, para te ver também. Tá. Voltando um pouquinho ali na questão das escolas cívicos militares, né? Eu fui técnica até ano passado, dessa pasta aqui em Foz. E o mais, assim, por isso que eu sempre penso nessa questão, assim, de que nós falamos em direitos humanos dentro da escola, enquanto a sociedade, ela ecoa outra coisa, totalmente diferente. Nós temos um discurso que ele fora da escola, que parece que ele é muito mais atrativo para grande parte da sociedade. E a gente sabe tudo, né? As questões sociais, as questões econômicas, tudo isso faz, né, com que esse discurso ele seja mais aceito, né, do que você vai defender bandido, você vai defender gente que não presta, você vai defender quem está errado na sociedade. E quando eu vejo, por exemplo, em questão as escolas cívico, ela tem, gente, uma grande aceitação pela maioria dos pais. Pela grande parcela dos pais, elas são bem vistas, porque na cabeça desse pai, ele pensa que lá esse aluno ele vai ser educado, ele vai ser disciplinado, né? Então, assim, o que ele não consegue fazer por várias questões que entra aí, a questão de que ele tem que trabalhar muito, que o filho dele passa boa parte sozinho, né? Então, na visão dessa sociedade, essa escola com esse modelo, ela vai fazer o que ele não pode fazer dentro de casa, né? Então, eu acho assim que em várias questões, nós, dentro da escola, é uma luta diária, né? É uma luta com as condições sociais, é uma luta com as condições ideológicas que são propagadas fortemente, né? Então, isso, eu sempre falo assim, tem certos discursos, certas questões assim que me deixam mais triste do que esperançosa dentro da escola, porque eu sempre, né, aquela questão, às vezes dá a impressão que a gente rema contra uma maré que é muito mais forte do que a gente, né? Gente, perfeito, Franciane, você colocou a visão da sociedade e assim, pessoal, eu concordo com a Franciane, nós estamos em um estado em que essas escolas elas são muito bem vistas. E aí a gente precisa lidar com essa outra situação do que a gente vê às vezes que acontece. Então, a gente precisa achar um meio termo. É claro que não é todas as escolas que, né, vão acontecer situações, eu estou falando de situações mais graves, tá? Como, por exemplo, um assédio ali, uma briga, um castigo mais duro com o estudante. Então, gente, se a nossa sociedade quer esse tipo de escola e a gente, de repente, vendo alguma coisa e falando, a gente pode, de repente, pedir para a SED ou propor para a SED que os militares que estão nessas escolas também participem desses formadores, também participem de uma formação, também tem essa formação pedagógica que nós temos, sabe? Justamente para olhar e ter esse atendimento mais pedagógico. Pode falar, Franciane. Então, Karina, eles têm, tá? Todo início Eles de têm? ano eles têm formação em direitos humanos, eles têm formação em primeiros socorros, eles têm eles ficam uma semana no começo do ano só tendo formação, né? Esse tipo de formação. Só que, assim, o que eu falo, são vários conflitos aí que entram, né? A formação militar, ela é diferente da formação pedagógica, né? Então, Verdade. você explicar para um monitor que ele não tem que agir de certa forma, e eu falo isso, gente, assim, porque a SED, ela tem sido muito enfática nessa questão, assim, de que ela é tolerância zero, desde que chegue até a SED, né, qualquer tipo de denúncia que perpassa a questão dos direitos humanos, tolerância zero mesmo, e eu sou prova disso, de que qualquer coisa que chegue até eles tomam providência, só que muitas coisas também não chegam,
tá? Eu vou falar bem a real para vocês. Algumas coisas, elas acabam sendo remediadas ali dentro da escola mesmo, né? E isso também é um problema, né? Então, assim, é uma questão complicada, porque são duas formações diferentes, né? Dentro de um ambiente que acaba daí entrando em conflito, né? Olha, eu tenho só te agradecer por você nos trazer essa outra visão, tá? De quem está do outro lado. E isso, gente, só deixou mais rica ainda a nossa formação. Então, assim, você colocou de uma forma bem interessante que a sede tem tolerância zero. E aí a gente, né, caminhos a gente tem, não é fácil, né? A gente está no que nem, né, você também colocou, os outros colegas colocaram a questão da nossa sociedade, contexto dos nossos pais. Mas olha, gente, eu estou muito feliz com esse encontro. Eu acho assim que ele foi muito rico. Nós tivemos colaboração de todos. E isso que é importante. Quanto mais informação nós soubermos, quanto mais coisa a gente compartilhar, eu acho que até uma luz vai clareando mais as ações que a gente tem que ter, vai norteando mais, vai acalmando mais nosso coração. Embora a gente está passando por um contexto bem difícil, bem complexo, e a nossa profissão, ela sempre foi no nosso país, né, gente? Desde que eu me entendo por gente, que eu sou professora, nossa profissão sempre foi uma profissão de luta. Mas é isso, pessoal, eu acredito nisso, tá? Nesses direitos humanos, em que um colega que está do outro lado dê a sua visão, fale a sua opinião, os colegas que estão em sala, que estão na escola, isso só enriquece o nosso encontro, né? Então, meus queridos, dando continuidade, até porque hoje vocês vão fazer o RAF, tá? Terminar. Então, a gente pode estabelecer parcerias com outras instituições. Eu vejo isso em algumas escolas, eu vejo isso na minha também. Às vezes chamo um psicólogo para dar uma palestra, algumas outras empresas, né, outras instituições. Produzir materiais temáticos, a gente vê também isso sendo feito nas escolas, e são orientações, né, mais sugestões ainda, porque a gente pode fazer e trabalhar, que inclusive estão descritas ali na deliberação, na deliberação que orienta o nosso trabalho na escola, tá? Nos direitos humanos. Bom, então, pessoal, agora nós vamos também ter, tá? Eu vou falar aqui, só para a gente fechar rapidamente, o Marco Civil da Internet, que é a Lei número 12.965 de 2014. Como a internet agora ela faz parte da nossa vida, a vida digital faz parte da vida de qualquer ser humano, de mim, de vocês, dos nossos estudantes, dos nossos familiares, a gente também precisa, gente, de uma lei para regular a questão da internet. E eu não sei, pessoal, se outros países são assim, e todos vocês trouxeram para mim, que a gente tem uma questão na nossa sociedade que parece que a grande maioria dos pais, parece que eles não conseguem educar as crianças, né? Parece que, na verdade, eles sempre delegaram isso para a escola. E aí, gente, o que ocorre? Em relação à cidadania digital, esse marco civil que é novo, tanto para mim quanto para vocês, a gente também precisa orientar e supervisionar o uso da internet nas escolas, quando a gente observar alguma violação de direitos humanos, um xingamento. Não sei aqui, se você não foi, você será contemplado com uma barbaridade no Classroom. Quem aqui já teve o seu mural do Classroom pego por algum aluno que escreveu alguma barbaridade? Eu já tive, gente. Sabe quando você leva o aluno no laboratório e ele não sai do Classroom? Aí entra um abençoado de outra turma, entra no Classroom dele, escreve um monte de besteira. Isso já aconteceu comigo várias vezes. A gente tem que trabalhar. Lá na escola a gente chama o pai, chama a mãe, explica, né? Mas agora, além da gente trabalhar as relações ali presenciais na sala de aula, a gente também precisa observar, quando a gente observar, né, identificar a questão aí das violações dos direitos na questão digital. Bom, dando seguimento, meus queridos, eu já deixei aqui separadinho, tá? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês responderem informes do nosso encontro. Pessoal, aproveitem aqui, se tiver um espaço para vocês colocarem aí as angústias de vocês,
tá? Em relação aí ao que a gente discutiu, tá? Sobre se vocês acham que precisa mudar na escola, aproveitem. 8h05, gente, eu vou colocar daí o Forms do Rafa, tá bom? Vou deixar 15 minutos. Eu fiz ele hoje, eu entrei. 15 minutos é muito tranquilo para a gente fazer, tá? Para a gente fazer nosso primeiro RAF. Vão me dando um okzinho aqui, galera, que daí eu já coloco o nosso RAF daqui a pouco. A nossa turma é NC, Noite C, tá bom? N de noite e é a terceira turma da noite. Prof, o link do formulário você vai colocar no chat, alguma coisa assim? Eu coloquei, coloquei ali, ó. Ali em cima da. Deixa eu colocar de novo aqui. Pronto, tá aqui. Ah, perfeito. Obrigada, prof. Imagina. Ô, prof, depois a senhora vai abrir o RAF. Isso. 8h05, ou se a grande maioria terminar até daqui uns 2 minutos, eu vou colocar o RAF para vocês fazerem, tá? E vou pôr os slides de orientação também. Pessoal, então agora, como a grande maioria da turma já me sinalizou, nós vamos para o nosso RAF, tá? Então, olha só. Vocês vão entrar, né? Vocês estão logados com @escola, e aí vocês vão entrar no portal do RAF, que eu vou colocar agora o link, já deixei separadinho aqui para vocês. E ele já está, gente, interligado com a plataforma Looker, tá? Então, olha só, vocês vão clicar aqui no link.
falar aqui para vocês. Isso, sites google.escola, tá? Esse é o link do RAF. E aí, pessoal, vocês vão abrir uma página como esta daqui, ó, do cantinho esquerdo, Portal RAF, e aí vai abrir os cursos que vocês estão inscritos no Formadores. Então, se você está inscrito em 2 temáticas, vai abrir as 2. E aí tem certinho, RAF 1, tá? Este é o RAF da semana. E vocês vão acessar. Conseguiram acessar, gente? Só me deem esse retorno para eu fazer silêncio aqui. Sim. Sim. Então, meus queridos, boa avaliação, bom RAF, tá? Tô aqui. Ô, prof, se a gente não quiser fazer agora, a gente pode fazer depois? Como que é? Se, por exemplo, se eu faço, eu fico com a dúvida de algum, eu quiser responder depois, eu posso ou não? A partir do momento Sim, que... Desculpa. só não envia, tá? Ah, tá, mas, por exemplo, eu faço fico numa dúvida nenhuma, falo, não, vou pensar, vou rever ali os slides para mim pensar, eu posso, daí só não posso enviar, posso deixar ele aberto. E aí ele fica Sim. salvo. Isso, vocês têm acesso ao material ali, né? Assim, Leise, é muito bom, gente, por conta da nossa demanda de trabalho, eu sugiro que vocês façam agora, tá? Assim, que vocês, não que façam agora, que vocês usem o tempo da formação, mas fica a seu critério, tá? Não, eu falo assim, às vezes você vai, eu não entrei ainda, mas às vezes você entra e fica na dúvida de algum, aí você quer rever, não dá tempo de finalizar agora, isso que eu quero saber se tem como fazer depois, entendeu? Se você não enviar, sim, tá bom? Professora, não está aparecendo nenhuma questão para mim. Fica uma página em branco. Está sem som, Karina. Obrigada. Está escrito assim, travou o clique aqui? Sim, tem. Tá. O que Pode eu vou pedir clicar. para você? Primeiro sai e entra de novo. Sai, fecha essa guia e entra novamente, por gentileza. Tá. Uhum. Vai em acessar, né? Isso. Tá. Clica nesse link que eu te dei, que eu coloquei ali. Eu vou colocar de novo aqui no chat que alguém ficou sem internet. Tá aqui, pronto. Tá, eu vou fechar tudo então, porque. Isso, fecha e clica de novo. Tá. Espera carregar, Norma, porque às vezes ele demora um pouquinho. Uhum. Nada ainda, viu? Ó, eu vou clicar no meu aqui, tá? E vou compartilhar. Professora, responde as questões e clica em enviar. Isso. Deixa eu ver. Norma, né? Norma, Uhum. o seu apareceu esse portal RAF 2026? No começo, você diz?
Assim que você clica no link. Então, portal RAF 2026, aí eu escolhi ali, este é o RAF da semana, aí eu fui em acessar, em azul ali. Isso, isso. Aí entra uma página em branco para mim. Você não tá com o seu, você tá com o seu arroba escola? Sim, @escola. Fica assim, uma tarja preta escrito Clima Escolar, Educar em Direitos Humanos, RAF, o número, e fechar ao lado. E toda a página em branco. Você pode, por gentileza, compartilhar aqui? Posso. É no, na flechinha, né? Isso. No computadorzinho com uma flechinha. Meu computador tá lento. Selecionar janela ou tela. Tela inteira? Pode ser, né? Tá fechado o microfone, Karina. Eu não tô te ouvindo. Pode ser Karina, tela. eu não Mas estava te assim, ó, ouvindo. vamos para não atrapalhar os colegas, vamos responder pelo chat, pode ser? Uhum. É permitir cookies. Karina, eu acho que tinha que permitir os cookies. Aí, quando eu permitir cookies, beleza? Eu vou responder, obrigada. Ah, de nada, só para de compartilhar, tá bom, minha querida? Tá.
Pode enviar, prof? Pode, gente. Se vocês responderam tudo tranquilinho, pode enviar. Oi, boa noite. Karina, Oi, quando a pode gente falar. quando se envia o RAF, ele não colocou nenhuma mensagem de que foi enviado. É assim mesmo? E é assim mesmo. Ah, ok, obrigada. De nada. Pessoal, vou fazer chamada, tá bom? Vamos lá. Adriane Policelli, Eu. Alan, Eliane Aparecida, Eliane Cristina, Eliane Cristina, Presente. perfeito. Presente, ouviu? Fábio, aham. Fábio, Oi, aqui. Filomena, Presente. Filomena, ok. Franciane, Presente. Hélio, Presente. Jean, Presente. Jocelita, Leise, Presente. Lilian, Lucimara, Presente. Maiara, Maria de Fátima, Presente. Norma, Peraí. Presente, Onice. professora. Presente, Ok, prof. Onice, muito bem. Renata, Vanessa e Zenaide. Presente. Perfeito. Bom, pessoal, a grande maioria aqui, levanta a mão, por gentileza, quem fez o RAF, quem preencheu, o que vocês acharam? Muito Eu achei tranquilo. Que bom, pessoal. Que bom que deu tudo certo, né? Vocês conseguiram acessar. Então, assim, gente, ele está logado ao Looker. Logo, logo a gente já vai ter acesso aí às respostas, como que vocês foram nessa primeira avaliação, tá? Fico muito feliz de ter dado tudo certo. E como eu falei para vocês, era muito tranquilo, assim, foi pensado mesmo no que a gente conversou durante a nossa formação, tá? O intuito não é fazer prova dos 9 com vocês, é justamente uma forma de sistematizar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Prof, só que esse resultado vem para a gente por e-mail, ou depois você compartilha. Então, Jean, eu teria acesso e vocês também. E a gente não sabe ainda, tá? É interessante, porque foi algo que nenhum formador perguntou, como que a gente teria acesso. Mas eu acredito que chega até nós sim, tá? Porque eles falaram que vocês poderiam acompanhar e eu também. Como é o nosso Então, primeiro acredito que... RAF, eu acho que até cabe como sugestão lá para a sede. Porque quando a gente envia, a minha tela mesmo ficou branca. Deveria aparecer um comando dizendo que foi enviado, né?
Daqui eu entrei de novo, Então, mas na dúvida. minha ficou branca também, mas logo depois apareceu em cima sua mensagem, seu formulário foi enviado. Lá no cabeçalho aparece. Às Vou vezes me acho que atentar. No meu Não, não gente, apareceu. No meu não apareceu. O que será que aconteceu? Ô, pessoal, então olha só, todo mundo aqui fez, porque daí é por isso que é bom também a gente fazer na reunião. Então, como todo mundo fez, então eu tenho pelo RCO, pela gravação, dizer para eles e confirmar que vocês fizeram, tá? Mas a gente vai entrar em contato sim. Essa questão do retorno, que né, a gente, quando faz o formulário lá, vai no e-mail, é bom, né? A gente ter um retorno físico, assim, concreto de que a gente enviou, tá? Eu vou falar com eles. Pessoal, aqui é o Saiba Mais, tá? E é o material aí, que se vocês quiserem, deem uma olhadinha, até para sugestão de implementação. E muito obrigada, gente, tá? E até a próxima segunda-feira, nossa próxima reunião. Boa semana para todos vocês. Boa semana Pode toda, falar, foi muito Cleo. boa hoje. Professora, Obrigada, gente. nesse formadores não precisa mais tirar o print da turma? Olha, eu não tenho feito. Vocês querem que eu tire? Eu não tenho feito, porque não tem necessidade. Ah, sim. Não, só queria saber. Você e a Rosilei, deixa eu anotar aqui que vocês não estão no meu RCO. Professora, Vocês viram que eu não então, é chamei? isso que eu ia falar. Você não chamou meu nome. É que eu fiz o remanejamento, né? Deixa eu anotar aqui. Eu já tinha feito, eu estava olhando a câmera aberta ali, estava fazendo a chamada observando enquanto vocês faziam o RAF. E eu percebi mesmo, Rosilei e a Cleusa. Provavelmente é isso, tá, Cleusa? Eu vou pedir para incluir vocês, tá? Karina, sobre o RAF, ali, se você clicar de novo no link, ele aparece assim, você já respondeu. Ah, perfeito. Tá bom, obrigada, Fábio. Pessoal, mais alguma coisa? Eliane está com a mão levantada. Já deu certo. Então tá bom, pessoal. Boa Tchau, semana para pessoal. vocês, tá? Boa semana. Tchauzinho. Professora, quando eu clico no link, não aparece a mensagem de que eu já respondi. Quando eu enviei, também não apareceu mensagem. Então, acho que tem diferença, não sei o que acontece. É a Rosilei que está falando, né? Isso. Eu vou cliquei verificar, tá? novamente. Vou verificar se você viu. E ele abre novamente ali. Eu até Para você responder. não abri diretamente o Forms para não interferir no que eu já enviei. Eu abro só Mas ele abriu? antes de... Naquela parte ali, antes de selecionar o curso. Mas tenta selecionar lá um curso. Aí vai verificar, vai aparecer se você já ele respondeu o apareceu. formulário. Sim, apareceu. Você só pode preencher este formulário uma vez. Então você enviou. Deu certo. Obrigada. Boa noite. Tá certo, gente. Boa noite para todos. Leise, boa noite, Zenaide.